Então, o que acontece? Aquele capitalismo, olha só, a rede social ela vai começar com aquele capitalismo de vigilância. Algoritmo, compra aqui, vende isso, fica conectado aqui no meu canal, não sai daqui, fica aqui. E aí, olha só, você vai ter um disparada do YouTube, que o YouTube começa com vídeo de 5 minutos. Depois eu lembro quando pode ter vídeo de até 1 hora. Depois a banda larga e os my friend vão embora. E aí você vai ter o algoritmo trabalhando para quê? O que primeiro vai bombar no YouTube? O que primeiro vai bombar no YouTube é idiotice. Você pode ver que aqueles programas idiota, abobalhado, aquelas coisas mais tacanha, cara, mais ridícula, mas que fazia criança rir. E eu acompanhei isso. Meu filho tem 8 anos. Então, meu filho começou a ver esses caras fazendo essas bobagens no YouTube e que prendia a criança, mas olha só, esse prender a criança no YouTube estava ligado a comprar. Eu sou da época que quem fazia palhaçada eram os Trapalhões. Aí, no intervalo, os Trapalhões falavam da bicicleta Calói. No outro intervalo, ele falava do Brinquedo Estrela. Só que os Trapalhões ele ficava 1 hora no ar. Ele tinha 4 intervalos. Então, ele falava de 4 produtos diferentes e acabou. Era pedalando com a Calói, pedalando poupança. A poupança nunca dói. Era essa a brincadeira. Compra a bicicleta Calói, o Autorama, acabou. Só que não. Esses idiotas no YouTube, eles vão fazer brincadeira para criança cheio de brinquedo, muito brinquedo. Compra isso, compra isso, compra isso. E é jabá com lê do início ao fim. Brinquedo disso, brinquedo daquilo. As crianças, o meu filho, tinha uma época que ele tinha uma lista, centenas de coisas para comprar. Parecia uma metralhadora. Ele botava ver o vídeo, assim, ele já não falava assim, pai, vê o vídeo aqui que tem uma brincadeira. Pai, vê o vídeo aqui que tem um brinquedo que eu quero. Tem não sei o que eu quero. Tem não sei o que eu quero. Ou seja, era o querer. E aí há toda uma subversão daquela pauta que nós conhecíamos, pelo menos a minha geração, essa turma de 50 anos, toda aquela subversão do entretenimento. Claro que, não sou inocente. A Disneylândia já lançou o entretenimento vinculado à compra há 60 anos atrás. Sei disso. Mas aqui no Brasil isso era uma novidade. Isso aqui no Brasil, você não tinha isso em larga escala. Se você clicar no YouTube, tu vai ver vídeo para criança com centenas de brinquedos que aparecem no vídeo para comprar isso, comprar aquilo, que a coisa aparece primeiro de maneira inocente. O humorista lá pega o brinquedo, brinca, tira da caixa, põe, faz uma parada com o brinquedo, é uma mensagem subliminar. Ele está recebendo aquilo. Mas sabe como é que ele começou a fazer isso? Ele começou a fazer isso porque ele sabia que quando ele mostrava determinada marca de brinquedo, o algoritmo ia lá em cima. Por quê? Porque eram marcas de brinquedo que estavam vinculadas ao YouTube, ao Google. Então, toda essa movimentação, primeiro a nível comercial, ela é levada para nível político. Se eu clico aqui no Google, odeio o PT, cliquei hoje no Google, odeio o PT, amanhã eu clico no odeio o PCdoB, odeio o PSOL, odeio o PSTU. Ou seja, o algoritmo vai falar assim, é reacionário, é nosso. Bombardeia ele com Olavo de Carvalho, dá para ele Constantino, dá para ele esses idiotas, dá para ele Carluxo, dá o que ele quer. Ele quer ser reacionário. Alimenta ele, dá pós-verdade para ele. A pós-verdade é a negação da contradição, é a negação da dialética. Tu não precisa pensar. Nós temos que levar em consideração que o povo brasileiro, na sua grande maioria, tem dificuldade de interpretação de texto. Então, essa porcaria aqui foi uma ferramenta do caramba. Textos curtos, com mensagens diretas, emotivas e apelativas. Mamadeira de piroca é aplicada em colégio em São Paulo. Fudeu. Cai para trás, morre, quer se matar. Meu Deus, o que o PT fez? Deu mamadeira de piroca. O maior exemplo dessa contradição é esse muquirana desse Alexandre Frota. O cara era ator pornô, ex-gogoboy, era Leopardo. Leopardo era uma rapaziada que fazia uma peça de teatro aqui na Galeria Alaska, em Copacabana, que era uma galeria
majoritariamente de público homossexual. Então, esses leopardos, eles vinham vestidos de leopardo, faziam umas danças lá, ele, Guilherme de Pádua, Maurício Matar, tudo leopardo. Tudo leopardo. Então, a vida do Alexandre Frota é uma farra, é uma festa. O que o Alexandre Frota foi a vida toda é a antítese ao conservadorismo. Aí, de repente, ele se elege com a pauta conservadora, atacando o PT, e aí ele vai lá numa peça, lá numa apresentação artística em São Paulo, invade lá, dizendo que era absurdo, que a criança estava pegando pênis. Porra, pelo amor de Deus, o cara que fazia filmes para público gay, cara. Esse cara não pode ser conservador. Isso é uma loucura. E o cara é eleito por São Paulo, um estado reacionaríssimo, né? E com essa pauta de anti-PT e contra a Lei Rouanet. O cara que foi ator da Globo, cara, contra a Lei Rouanet. Tá louco. Tá muito louco. Só que a rede social atenuava isso. Entendeu? Eu fiquei assustado agora com o Mário Gomes, que, coitado, recebeu a alcunha de cenourinha, que foi uma trama diabólica contra ele, uma brincadeira suja, que não tem nada a ver de cenourinha, mas que ele foi vítima dessa sacanagem. Um cara que foi vítima de toda essa orquestração midiática da Rede Globo contra ele, porque ele teve um caso com a filha lá com a esposa do diretor da Globo, e o cara, para desmoralizar ele, naquele momento, acusa ele de homossexual e de que ele deu entrada, com a ajuda do caso imperial, num hospital aqui no Rio de Janeiro com uma cenoura introduzida no ânus. Porra, quem também ia acreditar numa loucura dessa? Que o Mário Gomes precisava enfiar uma cenoura no ânus para ter prazer. Isso é uma loucura. Mas isso, eu estou falando isso de meados da década de 80. Isso saiu no jornal, saiu na tirinha de fofoca, as pessoas acreditaram. Eu desde cedo, muito criança, muito moleque, né, já adolescente, mas eu achava isso, não faz sentido, né? Botar cenoura. O cara que é rico, famoso, pode ter acesso a todos os homens e as mulheres que ele quiser, ele não precisa botar uma cenoura no ânus, né, para ter prazer. Poderia ter prazer com outra pessoa. Enfim, depois ficou provado que era mentira, mas hoje o Mário Gomes, que foi vítima disso, que era apelidado de cenourinha onde ele ia, né, é Bolsonaro e é conservador e fala que o filho dele é discriminado porque o filho dele é católico. Loucura. Entendeu? Então, isso foi a desmoralização da política. A política enquanto macro, enquanto eleitoral, não eleitoreiro, eleitoral, enquanto parlamento, ela é duramente atacada após o impeachment da Dilma pela rede social, pela fábrica de uma coisa que vai se chamar fake news, uma notícia mentirosa. E aí, já falei do jornalismo de guerra, do lawfare e agora do fake news. Só que se a gente analisar essas três coisas de maneira separada, você fala assim, isso foram fases. Não. Aí entra a guerra híbrida. Aí entra o Tio Sam, aí entra o Washington, aí entra o Departamento de Estado, aí entra o Pentágono. Nós precisamos desestabilizar a América do Sul, porque a América do Sul, ela, nesse momento, está intimando um processo que, por mais tímido, por mais pelego, por mais revisionista que possa ser, ele é perigoso. Porque ele é pelego, ele é fraco, mas ele pode se tornar em algo radical. O Lula, a gente sabe que é o Lula. É Lulinha, paz e amor. Mas ele pode ser superado dialeticamente. E o medo deles não era mais a Revolução Cubana. Eles entenderam que a América Latina cumpria agora um outro papel no processo de libertação nacional, que era o incremento de um nacionalismo. Um nacionalismo de cunho popular e classista, que é intimado pela Venezuela, pelo comandante Hugo Chávez. Esse é o problema. Eu não estou dizendo aqui, entenda bem, é o modelo para todo mundo é fazer o que o Chávez fez. Não, não é isso. Com todo carinho e respeito, que eu amo o presidente Chávez, e continuo amando ele, e tive o prazer de estar a 3, 4 metros dele quando ele vem aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pelo grande companheiro Paulo Ramos, meu candidato a deputado estadual, Paulo Ramos, um deputado constituinte, um dos maiores
parlamentares da história do Brasil. Paulo Ramos dá a medalha Pedro Ernesto para o Hugo Chávez. E essa construção, eu vou fazer um parênteses para contar que eu participei disso. Eu tenho muita glória disso. Eu e outros companheiros aqui do Rio de Janeiro, na época do Círculo Bolivariano, tendo a testa disso aí, o professor Aurélio Fernandes, grande professor Aurélio Fernandes, e ele, já nosso entrosamento ali com o cônsul da Venezuela aqui, Mário Guglielmi, se não me engano. E detalhe, hein? Ele era cônsul da Venezuela, mas não era chavista, não. E aí há toda uma preparação porque o Chaves viria ao Brasil, mas não viria no Rio. Então houve todo um apelo para trazer o Chaves no Rio para ele receber a medalha Pedro Ernesto. Ele vem aqui na LERJ, recebe a medalha Pedro Ernesto, por uma coisa que nós trabalhamos aqui, porque na época nós tínhamos aqui o Círculo Bolivariano. Então a gente tinha muito contato com o governo venezuelano, com altas autoridades do governo venezuelano, naquele processo do Chaves, e aquilo foi muito bacana. Então o americano vai falar assim, não podemos permitir que essas lideranças de cunho popular elas caminhem para uma superação dialética e pode confluir em algo radical. Então, a primeira porrada que eles vão dar, usando o lawfare, presta atenção, a primeira porrada que eles vão dar usando o lawfare foi no Paraguai. É no Paraguai. Vê se vocês se lembram disso. Contra o presidente Lugo. O presidente Lugo, pela primeira vez que a esquerda, entre aspas, chega ao poder, o presidente Lugo é apiado do poder no impeachment que foi feito em 48 horas. Por causa de um massacre. Não massacre não, mas uma ação policial que matou sem teto. Porra, a direita paraguaia estava contra o Lugo porque a polícia matou sem terra. Pô, tá de sacanagem. Direita paraguaia? Porra. E pior, a direita paraguaia não é nem paraguaia, é brasiguaia. É brasiguaia, ainda tem esse problema, né?